O tema geral do vídeo é administração, ou seja, a administração de empresas, mas o tema específico ou a playlist específica desse vídeo é administração financeira. No vídeo anterior eu gravei por alguns minutos apenas repetição do que significado ou da definição de administração financeira. Fiz isso por algum tempo para me ajudar a internalizar isso. Mas no vídeo anterior, eu tinha trazido uma introdução bem rápida ou seja, entendendo as finanças, né, do que seja a diferença das finanças em três áreas. Então, o mercado financeiro, finanças corporativas e finanças pessoais. Eu fiz um vídeo sobre isso, dá uma olhada lá na playlist de administração que você vai encontrar ele em que eu faço essa distinção, né? Por quê? Porque o texto que eu estou usando para me ajudar me ajudar a construir essa playlist é esse daqui. E ele faz essa distinção entre finanças, então, mercado financeiro, finanças corporativas e finanças pessoais. E o que é que eu vou trazer no vídeo de hoje? A evolução histórica das finanças das empresas. A evolução histórica. Isso me parece ser muito interessante. Eu nem sei nada sobre isso, ou pelo menos não lembro. E vai ser bem interessante. Então, farei a leitura e, sempre que possível, alguns comentários sobre, né? Como evoluíram as finanças das empresas. Visão geral. Vamos dar uma olhada para ver então. As teorias de finanças vêm descrevendo ao longo do tempo um processo consistente de evolução conceitual e técnica. O estudo de finanças vem se ajustando aos diversos momentos da economia e encontra seu maior desafio atualmente diante das evidências de fim da era industrial e surgimento de uma era da informação. Olha só, interessante, né? Era da informação. Então, era industrial, estamos na era da informação e mais adiante de conhecimento. Principalmente a partir dos anos 20, olha só, presta atenção nesse vídeo, porque é uma coisa nova, inclusive para mim, eu não sei nada sobre isso. Principalmente a partir dos anos 20 do século 20. As finanças das empresas são motivadas a evoluir de maneira a atender à crescente complexidade assumida pelos negócios e operações de mercado. O grande desafio das finanças é a criação de uma metodologia para a gestão desse novo cenário dos negócios. Aqui eu quero fazer um abre aspas aqui num comentário meu da playlist de contabilidade. Eu não sei se tem aqui no meu canal principal, Alex Pavanello, sobre as escolas contábeis. Talvez, acho que não tem. Mas no meu canal específico de contabilidade, lá tem. E as escolas de contabilidade têm muita relação com isso aqui, provavelmente. Estou fazendo uma relação aqui, tá bom? Não sei se é isso, nem li o resto do texto, mas eu acredito que seja, porque as escolas de contabilidade, enquanto elas estiveram ali na Europa, dominando, né, as escolas europeias, as diversas que existiram, elas sempre foram sempre tiveram um enfoque mais teórico, um pouco mais filosófico, sabe? E quando isso veio para os Estados Unidos, quando a gente teve uma escola contábil ali, que depois denominou-se escola americana, é mais pragmática, ou seja, ela é mais prática, voltado para o comércio, voltado para a indústria, daquele momento do final do século XIX, então 1800 e alguma coisa, sabe, por aquela época ali até século XX, até esse período que ele está comentando aqui, porque as indústrias precisavam, grandes empresas americanas necessitavam de financiamento, né, de capital de terceiros, e esses bancos que ofereciam esses financiamentos ou permitiam, precisavam acompanhar então os balanços, né, o balanço patrimonial, entre outras demonstrações contábeis, mas principalmente o balanço patrimonial. Então houve a necessidade mesmo dessa escola americana trazer essa ideia de contabilidade gerencial, né, ou contabilidade financeira. Uma contabilidade mais voltada para esse aspecto da informação. Bom, vamos continuar lendo aqui. Eu só fiz um parênteses, umas aspas aqui. O grande desafio das finanças é a criação de uma metodologia para a gestão desse novo cenário de negócios, já ali nos anos 20 do século 20. Archer e D'Ambrosio, 1969, discutem essencialmente três abordagens no desenvolvimento do estudo de finanças das empresas. A primeira, conhecida como tradicional, cara, eu tô tendo
contato com isso, eu fazendo a leitura, primeira vez na minha vida, nem sabia que existia isso aqui. Archer e Ambrosio discutem essencialmente 3 abordagens. Então, a primeira abordagem é conhecida como tradicional, tem suas propriedades voltadas para a vida e tem suas prioridades voltadas para a vida e operações financeiras descontínuas das empresas, conforme inseridas no ambiente da época. A ênfase dessa abordagem recai sobre os fatos financeiros das empresas que costumam ocorrer de tempos em tempos, não dando maior destaque aos problemas administrativos de caráter mais rotineiro. Então, tem um enfoque mais aos fatos financeiros da empresa. A questão administrativa fica em segundo plano. Todos os assuntos externos às empresas recebiam grande atenção, principalmente todos os assuntos externos à empresa, as empresas recebiam grande atenção, principalmente se exerciam influências sobre as finanças, como práticas monopolistas, formas de financiamento e capitalização, comportamento da concorrência. Outra abordagem conhecida como administrativa. Então, a primeira abordagem é tradicional, com enfoque financeiro. Outra abordagem é administrativa, prioriza as práticas rotineiras da empresa. Então, a gente já viu que o enfoque é administrativo, o enfoque é interno. Atribuindo uma natureza cotidiana e não eventual, como a abordagem tradicional, as atividades de administração financeira. Nessa fase foram introduzidos os estudos de orçamento. Então, é na abordagem administrativa que se traz a ideia de orçamento, né, o budget, previsão de vendas, controles e etc. Finalmente, uma terceira abordagem, citada por Archer e D'Ambrosio, atribui grande ênfase à importância da teoria econômica nas finanças das empresas. Por exemplo, teoria econômica. A partir do conceito econômico de investimento agregado exposto na teoria geral de Keynes. Tem demanda agregada, enfim. Chegou-se ao estudo do custo de capital e taxa de retorno dos investimentos nas finanças das empresas. O comportamento das variáveis econômicas, como taxas de juros, né? Inflação, entendi já. Renda nacional, crédito, entre outros, é de fundamental importância para o estudo do funcionamento das finanças das empresas. Então, são 3 abordagens a princípio. A abordagem tradicional, com um enfoque principalmente aos fatos financeiros das empresas, que ocorrem de tempos em tempos. Um enfoque administrativo, que participa das práticas rotineiras da empresa, daí surgiram coisas como orçamento, previsão de vendas e controle. E a terceira, que é um enfoque econômico, que leva em consideração as variáveis econômicas, como taxas de juros, inflação, renda nacional, crédito, entre outros. Mas veja bem, esse enfoque econômico, como ele, pelas próprias variáveis aqui, dá para ver que na verdade é um enfoque macroeconômico, já que envolve Keynes, pelo que eu estou percebendo, né? E envolve situações que estão além do estudo das famílias e das empresas, envolve aquilo que tem relação com a economia como um todo. Isso é macroeconomia. No desenvolvimento da função financeira, ainda Wellstone, 1975, considera que devido ao processo de consolidação das empresas e do crescimento do mercado interno norte-americano, no início do século XX, foi o marco do princípio do estudo sistemático das finanças, aquilo que eu já adiantei sobre as escolas de contabilidade, né? E, diante do surgimento de grupos industriais, como eu comentei, que demandavam recursos financeiros para financiar as suas operações, os gestores passaram a enfrentar problemas de estrutura de capital, composição das fontes de financiamento das empresas ou da empresa. E, para finalizar, Dewey, em 1914, citando Weston, em 1975, também realizou estudos relativos ao processo de financiamento e a definição da estrutura de capital, composição das várias fontes de financiamento, constatando a forte relação entre o desequilíbrio da estrutura de capital das empresas e suas respectivas falências. O estudo conclui que o foco do administrador financeiro em ambiente de crise econômica é a proteção contra a falência e a promoção de sua organização. Essa é a introdução, então, de como evoluíram as finanças das empresas. E, basicamente, são três enfoques. O enfoque tradicionalista, ou enfoque tradicional, o enfoque administrativo e o enfoque econômico. O enfoque tradicional tem a ver com as operações financeiras, a sua prioridade voltada para a vida e operações financeiras descontínuas da empresa.
os fatos financeiros da empresa, como de modo geral, né? O segundo enfoque é o administrativo, que tem a ver com as rotinas mesmo, com as práticas rotineiras, e daí surgiram budgets, o orçamento e previsão de vendas e controles. A terceira abordagem, que é a econômica, na verdade macroeconômica, né, que leva em conta então elementos macroeconômicos como inflação, juro, renda nacional, crédito, entre outros elementos. E por fim ele faz um comentário, eu quero ver o que diz aqui. Importante, o estudo de finanças das empresas evoluiu bastante, exigindo do administrador a compreensão de um contexto maior e mais complexo. São inseridos nessas exigências uma sofisticada avaliação de riscos, novas formas de atuação no mercado, gestão baseada em valor, governança corporativa, fatores jurídicos, entre outros assuntos importantes. Então, beleza, esse foi o vídeo de hoje, e no próximo, acompanhe a playlist desses vídeos que eu gravo, porque eu vou na sequência, né? É interessante você acompanhar a sequência. O próximo, continuando sobre a evolução das finanças das empresas, trarei um panorama da década de 1920, das décadas de 1920 a 1960. Vamos ver o que aconteceu. Aqui no final do vídeo, dá uma olhada na playlist de administração financeira e também dá uma olhada no último vídeo que eu gravei sobre administração financeira. Até o próximo vídeo, sábado que vem.